os mistérios e palavras seladas. Estes são os dias de caos e aflição. Este é apenas um pequeno relance do que está por vir. O Espírito Santo escreve, e eu sou apenas um repórter. Espero que esta explicação possa esclarecer os detalhes. À medida que experimento as mensagens, eu realmente aprendo do Senhor. A desvantagem é que eu experimento os eventos em 3D. A revelação começa. O caminho estava totalmente iluminado. Ainda havia muita neve no chão. Os anjos formaram um dossel apertado sobre o caminho. O dossel era agora uma estrutura arquitetônica completa bem no caminho. 2 animais estavam circulando a cúpula. As bestas estavam planejando. Os anjos ao redor da cúpula estavam prontos com as espadas desembainhadas, e ficaram em alerta, observando cada movimento da besta. O pequeno pássaro gordo deixou suas pegadas no caminho. Ele se afastou procurando por mais sementes no escuro do lado de fora do dossel protetor. Havia uma quietude assustadora. Todos sabíamos que os dragões estavam à espreita. Meu anjo da retaguarda estava bem atrás de mim, no topo do portal. O anjo cumpridor sorriu quando me puxou para cima. Jesus estava lá em sua bela armadura de batalha. A armadura era como um escudo de proteção dourado. Ele estava cingindo a espada do lado esquerdo. Suas asas estavam quase totalmente estendidas. Seu rosto brilhava como o sol e a luz vinha de trás e ao redor dele. Imediatamente, eu caí. Minha estrutura celular inteira caiu. Eu ouvi o chofar tocando, em um longo toque. Então, houve silêncio por 3 minutos. Eu ouvi uma orquestra completa e coro, linda, além da descrição. A música era algo tão familiar, mas eu não conheço a música. Eu ainda estava no chão e o anjo agarrou meu braço para me levantar. Eu estava diante dele agora como um adorador para o meu Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. O mar de vidro era lindo. O anjo esperou um momento e anunciou: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que se assenta no trono em retidão pura. Santo lhe é. O anjo deu saudação, se virou, e disse: O Senhor está no assento de Bema hoje. Eu disse: Ele é o meu rei. Eu fiquei radiante porque o vi sorrir e acariciar seu coração com a mão direita. Eu imediatamente me curvei. O anjo me trouxe e me levou. Ele estendeu a mão e arranjou um pequeno assento ao lado de seu trono. Meu vestido ficou coberto de minúsculas pérolas, mas era leve e não pesado como as estrelas de safira. Ele me sentou ao lado dele. Eu estava quieta hoje. Eu apenas sentei em silêncio e admiração com ele. Não havia palavras. Ele disse: O que há de errado? Eu disse: Estou impressionada com você. Você está demorando tanto tempo. Você é tão santo, e seu rosto é glorioso. Por favor, perdoe-me por eu tentar estar em seu nível. Estou um pouco envergonhada pela minha juventude quando cheguei a você, como garota adolescente olhando para um ídolo. Eu me lembro de quão pequena eu sou. O senhor rindo, me disse: Você criou esses pensamentos? Eu disse: Não, isso é de você. Ele disse: Sim, sou. Eu criei a paixão do seu coração, quando você era apenas uma criança. Quando você era jovem e agora adulta. Você me honra com amor. Eu conheço o seu coração. Não tenha medo. Você está ajudando outras pessoas a me conhecerem como um amoroso pai dos órfãos, um marido para as viúvas e solitários, um pastor para as ovelhas perdidas. Você está se aprofundando no amor por mim antes do meu retorno. Você está atrás do meu coração. E eu estou atrás do seu. O que mais estará? Eu disse: Ainda estou pesarosa. Ele disse: Sim, às vezes as feridas podem cortar até o âmago do nosso espírito. Por favor, não permita que você mesmo se torne parte das mentiras. Você está lutando para se concentrar em mim. Eu estou com ciúmes pela sua atenção. Eu disse: Senhor, me cubra nessa armadura para que eu possa me proteger disso. Ele disse: Sim, eu poderia dar-lhe a armadura. Você realmente tem isso. Ele me mostrou a armadura colocada em uma plataforma. Um anjo pegou as diferentes peças. Filha,
Coloque isso, assim uma batalha épica lá fora. Eu disse, não tenho certeza se eu posso levar isso. Ele disse, lembre-se, eu escolhi você. Você não me escolheu. Não jogue suas pérolas para os porcos. Mantenha-se focado em coisas que dão vida a você. Não desanime. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Você não mais se lembrará da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. Você é minha. Além disso, o Salmo 46 diz, Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Eu disse, Senhor, isso é para mim ou para Israel, porque eu não entendo. Ele disse com um sorriso. Ele riu um pouco. Ambos, vocês, foram comprados por um ótimo preço. Embora o mal ameace, eu controlo os eventos. Meu Pai me deu plena autoridade. Minha palavra é verdade. Os eventos devem ocorrer para que a palavra permaneça verdadeira. E o Pai é glorificado. Eu disse, estou preocupada com o que você me mostrou. Ele disse, por quê? Não está escrito que essas coisas acontecerão? Eu disse, sim, mas o que vai acontecer com a gente? Ele disse, filha, é preciso, para que a glória de Deus se manifeste e a honra do Rei dos Reis. Procure. E eu disse, Senhor, tudo isso está escrito na Bíblia. Mas por que não posso encontrá-lo? Ele disse, acenando com a cabeça em concordância, quando te mostrei diante das páginas da palavra, o que eu fiz. Eu disse, você soprou sobre ela e as palavras foram iluminadas. Ele disse, correto. Tudo está lá. Você não vê? Eu disse, não sei exatamente onde procurar. Ele disse, procure por ele, e ele será encontrado. Haverá sinais. Tão claro que não haverá confusão nisso. Lembre-se, nenhum homem sabe a hora ou o dia. Só meu Pai sabe. Mas nos confortamos em ver os sinais desses eventos lançando as bases para meu retorno. Lembre-se, meu Pai não tarda, mas trabalha de acordo com o seu perfeito plano. Portanto, confiamos e nos confortamos enquanto procuramos por ele. Irim, você confia em mim? Eu disse. Sim. Ele disse. Então por que você está abatida? Eu disse, me perdoe, Senhor. Você está vindo em breve. Tenho a honra de andar com você. Eu apenas preciso de sua ajuda. Ele disse, mais uma vez, coloque sua armadura completa. Paulo foi enviado com instruções, inspiração que só poderia ser de Deus. Paulo, por conta própria, não era sábio. Eu o separei para que ele pudesse ouvir de mim. Ele buscou por mim com todo o seu coração, deixando de lado suas vaidosas ambições. Quando você procurar por mim, com todo o seu coração, você me encontrará. Eu disse, estou lutando com essa carne. É como minha própria batalha épica pessoal. Ele disse, por quê? Eu disse, minha lógica está lutando aqui. Ele começou a rir. Ele disse, sim, a mente lógica do homem nunca me compreendeu. Então ele me levou para olhar numa visão. Eu vi médicos. Eles estavam realizando milagres, mas não por suas próprias mãos. Eu vi cientistas descobrindo curas para doenças. Eu vi o mundo, líderes fazendo grandes decisões. Eu vi os financistas enriquecerem com seu próprio dinheiro e sua própria sabedoria. Ele me disse, pense sobre isso. Se eu criei o ferreiro para forjar armas, eu também não posso criar isso. Eu disse, eu devo ter tido aparência de iluminação, porque ele sorriu e riu. Ele disse, não está tudo debaixo do céu? Eu vi a terra inteira novamente, do meu ponto de vista, até a lua. Eu disse, sim. Ele disse, se meu Pai Celestial me deu o poder sobre esses eventos, então quem tem a autoridade? Eu disse, você. Ele disse, sim. Deixe a lógica se levar em seu próprio entendimento. Todos os caminhos levam ao meu Pai. Todos os caminhos apontam para onde eles foram criados. Muito poucos se aventuram nessa estrada. Eu então vi um homem proeminente andando nesta estrada, parando para examinar as coisas, mas nunca viajava pela estrada. Ele terminará. Eu disse, então tudo é fútil. Ele disse, não.
Tudo tem propósito. Se um homem lógico se perdesse totalmente, encontraria pérolas da grande sabedoria, com as instruções de meu pai. Além disso, considere aquele que foi lançado como um raio do céu. Eu testemunhei isso. A autoedificação leva a todos os tipos de decepções. Todas essas estradas levam a lugar nenhum. Eu disse, bem-aventurado o homem que percorre a estrada estreita, a estrada menos viajada. Então eu vi dois caminhos colocados diante de mim. Um para a esquerda era bonito e era largo. Eu vi flores e alguém bonita no altar. Atrás do altar havia um paraíso tropical, areias brancas, céu claro, ventos quentes e vegetação em todos os lugares. O caminho para a direita tinha cinzas cinzentas. Era muito estreito e completamente escuro, como algo para evitar. Eu fiquei de pé no cruzamento. Ele disse, o que você vê? Eu disse, eu vejo um caminho que parece com os meus olhos muito mais atraente e confortável. O outro é grosso com cinza, escuro e traiçoeiro. Ele disse, escolha. Fiquei por um minuto, mas a curiosidade venceu aqui. Eu comecei a jornada pelo caminho cinza pálido. Ele disse, o que você vê? Eu disse, nada, é escuro. Eu quero voltar agora. Estou com medo incerta. Ele disse, olha ao seu redor com cuidado. Eu disse, debaixo de uma folha grande havia uma pérola. Estava totalmente iluminada, tanto que eu podia ver onde eu estava indo. Ficou claro. Ele disse, qual caminho é o melhor? Eu disse, quando descobri o tesouro escondido, soube que este era o caminho certo. Ele disse, o que é o tesouro? Eu disse, você, Senhor. Você é o tesouro. Uma pérola. Ele disse, sim, mas você é minha pérola. E você foi comprada com um preço. Eu não te abandonei. Apesar de que o mundo pensa, eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu posso criar um caminho onde não tem jeito nenhum. Além disso, não deixe seus corações ficarem perturbados nos dias vindouros. À medida que os eventos se desdobram, saiba que isso deve ocorrer. Eu irei por você. E não demorarei. Não se preocupe quando os homens forem bem-sucedidos em seus esquemas perversos, porque depois de um tempo eles não serão mais encontrados. Ele me mostrou os eventos. Ele trouxe o anel de fogo que o anjo lhe deu. Ele colocou na terra. Eu vi coisas indescritíveis que iriam ocorrer. Eu vi o Oriente Médio e o círculo de tração como se a face de um relógio estivesse indo no sentido anti-horário. Começando do norte de Israel para o Egito, e para baixo, e ao redor, e através de Dubai. Eu vi financistas em Dubai fazendo cheques para financiar o empreendimento. Eu vi o pergaminho em movimento. Os eventos roteirizados circulando Israel. Eu vi a fera enredada, esperando, pronta. As coisas estavam em posição. Ele me mostrou estrelas no céu e marcou isso. Mas eu não estou clara sobre o que eu estava vendo, que era como uma sombra. Eu vi uma vez uma grande nação tornar-se cativa, enquanto outras nações assistiam com horror. Eu vi Israel, como uma estrela sob um estojo trancado. Os anjos do Senhor estavam acampados do lado de fora de suas muralhas e portões. Eu virei-me e abracei-o. Eu estava com medo. O Senhor me disse, lembre-se de ter coragem, fortaleça o coração, lembre-se da sua armadura. E esqueça a vergonha da sua juventude. O rei está fascinado com a sua beleza. Salmo 45. Ele segurou minha mão e beijou minha palma. Ajoelhei-me diante dele e ele beijou minha cabeça. O anjo me guiou de volta. Mais uma vez, vi o encontro de Jesus com 24 pessoas usando vestes, discutindo os eventos que estavam por vir. O anjo disse, busque uma pista em Josué. Siga os padrões do Salmo 83. Ore por Israel. Seja forte. Tenha coragem e tenha coração. Paulo te leva a armadura. Agora se vista nisto ou você estará despreparada. Estamos em uma batalha épica. Não seja pego de surpresa. Há muitas coisas nesta revelação que são simbólicas. Lembre-se de esquadrinhá-la com discernimento. Estude a palavra.
que é nossa espada. Ore por Israel. Orem um pelos outros. Ajudem-se uns aos outros em amor. Siga e procure Jesus em tudo. Outro encontro. A revelação começa. Hoje as condições eram escuras, frias. Eu podia ver minha respiração. Os dragões não eram visíveis. Os anjos que formavam a cobertura protetora sobre o caminho não se moveram um centímetro desde o dia anterior. Os anjos cobriram completamente o caminho com as espadas, formando este incrível dossel de metal reluzente acima de mim. Eu sabia que, se permanecesse no caminho, estaria salvo. Não importava o que. Deus fez isto forte e inabalável. Até mesmo se as bestas fossem romper a cúpula, as espadas em cima de mim formavam uma guilhotina. A fera nunca sobreviveria. Seria fatal. Acima do meu dossel, os anjos estavam se preparando para a próxima onda de ataques. As colunas ou pilares foram apontados ao longo dos 4 pontos de perímetro. Eles estavam inclinados como um reforço na cúpula. Não tenho certeza quais são as formações ou estratégias reais em uma linha de batalha. Eu nunca olhei para isso, mas o que eu estava vendo fazia todo sentido. As bestas estavam se reagrupando. Então os anjos estavam se preparando para a próxima onda. Havia várias fileiras de anjos. Todos eram tão fortes e muito musculosos, mas seus rostos eram tão gentis. Era quase como se os dois não existissem. Eu vi 4 anjos novamente reforçando esta cúpula com este tipo de maçaricos de fogo azul. Os outros anjos aplaudiram quando esses anjos terminaram esse revestimento protetor. Essas colunas ou pilares eram feitas de maneira artística, tão fortes e feitas de um material que eu sabia que não ia desmoronar. Eu tinha a sensação de que essas coisas poderiam ser armas, mas eu não sabia. Os anjos estavam correndo, como se estivessem perdendo tempo. Ao olhar em 360 graus e pelo perímetro da cúpula, não conseguia entender nada. Eu sabia que as bestas estavam lá. Eu sabia que a besta estava esperando, mas eu estava extremamente inquieta. Eu olhei para os anjos me protegendo. Eles tinham ido tão longe para me proteger. Lembrei-me de tantas vezes em minha vida em que eu estivera sob ataque por forças invisíveis. Esses anjos devem ter estado lá por trás dos bastidores ao comando do Pai. Percebi que essa proteção era para todos nós, e que não era apenas para mim. Talvez eu representei Israel nessa revelação. Talvez eu tenha representado todos os filhos de Deus aqui. Talvez e obviamente ambos. Deus nos ama e nos protege. Quantas vezes eu fiquei com raiva de Deus por não me proteger, quando Ele esteve me mantendo segura o tempo todo. Certamente, se eu tivesse visto isso todos os dias, daria graças a Ele por ser o general desses guerreiros em minha vida. Somos amados e favorecidos por Deus. Só então eu ouvi algo, apontando para a escada. Eu parei um minuto quando vi as impressões do pássaro gordo na neve. Eu vi um par de penas fora da proteção do nosso Pai. Eu pensei, de jeito nenhum eu ia lá fora para salvar aquele passarinho obeso. Depois eu vi o que o Senhor tinha feito com o passarinho moribundo. Eu sabia que Ele poderia curar o passarinho gordo. Depois de ver as penas soltas, as suas penas tinham arrepiado. Eu não podia acreditar que o pássaro poderia encontrar as sementes fora desse caminho. Um dos anjos sob seu comando me cutucou educadamente de volta ao centro do caminho. Havia mais reforços hoje. Anjos foram adicionados, o que era estranho porque não havia batalha aqui. Foi uma calmaria. Eles pareciam ter informações que eu não tinha. No topo do portal, senti essa respiração horrível. Estava vindo do leste e do oeste. Tinha um fedor horrível. A respiração estava quente. 2 anjos com escudos cobriram a respiração. Obviamente, as 2 cabeças eram os dragões, dormindo e esperando. Eu estava feliz em escalar sem que eles falassem coisas horríveis. Eu vi uma visão incrível. O Nilo estava à minha direita, e havia milhões de anjos atrás de milhares de crianças vestidas de branco. Havia palmeiras. Foi exuberante.
não como um deserto mas como um oásis. Essas crianças eram impressionantes. Eu vi uma rua de ouro correndo ao lado do Nilo. Eu olhei na minha frente. Era tão glorioso. Ele estava brilhando. Eu imediatamente caí. Cada célula adorava em completa santidade. Eu ouvi o rugido do trovão. E o chão começou a tremer. Cada célula reagiu incontrolavelmente em obediência a ele. Minhas células não precisavam mais de mim. Elas tinham o seu rei. Tudo ficou em silêncio por 10 segundos. Então o belo chofar soou. Depois de um longo sonido, isso abalou o chão. Então ficou tudo silêncio por 3 minutos. Eu ainda estava abaixada, de bruços, prostrada. O anjo anunciou: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Seus caminhos são perfeitos. Seus caminhos são justos. Ele governa para todo sempre. Santo Ele é. Então, enquanto eu estava lá, senti algo sendo derramado sobre mim como ouro, grosso como mel. Cobriu meus olhos. O anjo me trouxe com o braço, e outro anjo enxugou meus olhos com um belo pano de linho. Então eu pude ver. Lá estava ele. Eu podia vê-lo diante dos meus olhos. Era demais. Ele tinha um sorriso tão maravilhoso. Ele é forte, tão poderoso e tão acessível. O coro de crianças cantou: Meu libertador está chamando. Meu libertador está de pé. Canção de Rich Mullins. Comecei a chorar quando percebi que eram crianças mortas. Ele os trouxe para casa. Momento poderoso. Verdadeiramente poderoso. Eu chorei por um momento. Então a orquestra começou a tocar. Muito incrível, divinamente inspirado. Quando meus pés atingiram o mar dourado de vidro, meus pés apenas flutuaram acima dele, enquanto eu me movia em direção aos tirantes. Eu fechei os olhos. Percebi que recebera um dom tão maravilhoso, que queria conhecê-lo melhor para realmente ter visualização dele, em todos os aspectos diferentes, como pai, como marido, como rei. Foi inestimável. Na verdade, qualquer maneira que eu afirme parece ser incompreensível. Era assim. Ele era tudo isso e muito mais. Ler sobre o Senhor é incrível, mas vê-lo, mesmo que seja apenas uma revelação, é indescritível. Hoje não houve presente maior, para se realmente ter as páginas da Bíblia, ganhando vida, através dessas experiências. Simplesmente incrível. Seus olhos continham tanto conhecimento, verdade e amor, adoração por mim, amor por nós. Eu nunca considerei isso. Vendo essas crianças ao longo da margem do rio Nilo, eu sabia que ele não iria impedir que o plano dele viesse para nós, para nos salvar. Mesmo apenas para uma daquelas crianças, eu sabia em meu coração que ele faria. Eu me senti tão segura nisso. As crianças foram vítimas de guerras, peste, fome e abate, genocídio. De todos os países estavam representados, mas particularmente a África. Ele pegou minha mão e eu estava usando um robe, assim como as crianças. Estava iluminado, bem tecido, forrado. Eu tinha um véu de joias sobre a minha testa. Eu tinha 12 pulseiras de ouro adornando meus braços direito e esquerdo. Cada pulseira de ouro tinha uma joia. Cada joia era uma réplica exata de sua placa de peito. Eu tinha um lindo anel no meu dedo. Parecia um tipo de selo ou impressão em alto relevo. O anel era de ouro com jade, ou esmeralda esculpida em pedra. Meus pés estavam nus, mas eles tinham uma trama de fitas douradas entrelaçadas ao redor deles, e até minhas panturrilhas, um tipo de sandália, mas sem sola. Meus pés descalços tocaram o chão. Ele me levou até os degraus com a mão, até o banquinho. Lá ele segurou minhas mãos. Eu estava olhando para ele. Ele fez sinal para que um de seus anjos trouxesse algo para beber. Eu vi o anjo derramar um pouco de água cristalina de ouro em seu cálice. Ele tomou um gole e entregou para mim. O Senhor disse: Você está com sede? Eu disse: Sim. Então tomei a bebida. Ele disse: Eu pensei que você estava com sede. Beba. Eu ri. E depois bebi. A taça permaneceu cheia.
Olhei para dentro da taça. Ele estava rindo. Ele disse: "Você acha que eu ia deixar sua taça vazia?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Eu encho copos vazios." Ele fez sinal para eu continuar bebendo. Eu engoli. Ele riu. Era como água gelada diretamente de um córrego canadense, sem gosto de metal, puro, rico, doce, mas não muito doce. Eu gostaria de poder engarrafar isso e beber todos os dias. Ele disse: "Você pode." "Ok." Eu disse: "Eu espero que você esteja servindo jantar para os seus convidados em breve." Eu olhei para a mesa do banquete. Ele disse: "Sim. A mesa não estaria preparada se a hora do banquete não estivesse próxima. Ainda há coisas para acontecer." Ele me levou até o corrimão da balaustrada. Um anjo ficou lá. Este anjo era de alta hierarquia, possivelmente Miguel, mas não tenho certeza. O anjo ficou de pé sobre o corrimão com o braço estendido. Eu olhei para a borda e vi um relógio de sol antigo. O relógio de sol estava se movendo ao contrário, no sentido anti-horário. Israel estava no centro do mostrador. Eu disse: "Senhor, o que estou vendo?" Ele disse: "Olhe." Ele me mostrou pirâmides, e homens muito fortes usando escravos para construir as pirâmides. Eu estava vendo coisas antigas. Ele me mostrou um certo faraó, uma que tinha uma mão forte. Este faraó governou tudo a leste e a oeste do Nilo. Ele estava no topo do rio. Ele estava causando um grande problema. Onde quer que ele estivesse, maldições caíam na terra. Esta foi uma lição de história épica. O próprio rio parecia que estava correndo para trás. Sempre que o Senhor apoiou o povo judeu, sua terra era abençoada. Quando ele não apoiava, a terra era amaldiçoada. Havia um tipo de espírito, porque o vi ocupar vários faraós e não apenas um. Tudo começou com os antigos. Eu disse: "Mas eu pensei que tudo veio do norte e do leste nesta batalha." Só então o prumo do anjo se moveu no sentido anti-horário. As bestas se originaram deste ponto no globo. Ele me disse: "Se você quer respostas, deve ir às raízes ou aos primórdios para descobrir estratégias futuras." Ele apontou novamente para as estrelas. Eu observei com a mão. "Mova as estrelas de acordo com os eventos." Eu disse: "Porque as estrelas são importantes." Ele disse: "Não há nada novo sob o sol." Antes dos mapas escritos, havia estrelas. Eu disse: Eu estava confusa e perturbada. Origens, raízes, história, padrões, mapas e estrelas. Ele disse: "Lembre-se de que tudo de bom na Terra tem uma força oposta. Escuridão e luz não podem habitar juntos." Eu percebi que estava recebendo uma lição do Velho Testamento em guerras e história. Eu disse: "E quanto à Babilônia?" Ele disse: "É o mesmo. Olhe, eu vi uma figura do tipo faraó controlando a Babilônia. Ele era arrogante. Ele estava liderando as nações. Os escravos construíam castelos persas. Este número havia assinado o edital. Eu vi o pergaminho sendo entregue. O rolo estava ordenando a aniquilação dos judeus. Eu vi uma mulher. Ela era judia. Eu percebi que ela era Esther." Eu disse: "Eu vejo o mesmo padrão." Ele disse: "Sim. É o mesmo padrão que existe hoje. O inimigo está tentando mudar a história. Ele não pode." "Ele está tentando." Eu disse: "Mas ele sabe que não pode, porque está escrito." O Senhor sorriu e disse: "Sim, você está se tornando sábia." Eu estava rindo e balançando a cabeça porque sabia que não estava. Eu disse: "Então ele realmente acha que ainda tem uma chance de derrotar o céu?" Eu pensei que ele estava rugindo por aí sabendo que os seus dias estão contados. Ele disse: "Ele ainda acredita que tem poder. Ele está tentando levar os santos com ele, se ele puder." Eu vi o inimigo no reino invisível controlando tantos aspectos diferentes do nosso mundo. Eu vi uma teia gigante como uma aranha ao redor do globo, e a fera como uma aranha girando fora de controle. Eu vi pessoas sendo enroladas nisso. A escuridão estava começando a superar a luz. Vi ciúme, raiva, assassinato, estupro, condenação religiosa, ódio e cobiça,
muita anarquia. Eu me virei com raiva do que estava vendo. A cada segundo era pior. Foi pior que Sodoma e Gomorra. Muito pior, eu disse. Quando estou lá, apontando para minha casa, eu moro em uma bolha. Ele sorriu com tanto amor. Me disse, os anjos trabalham muito duro para proteger você, mas eles não podem abrigar você de tudo no mundo, porque você está vivendo nele. Logo você estará em casa e segura. Aqui. Ele estendeu a mão e me abraçou. Eu disse, sim, esse é o padrão. Ele me disse, sim. É a mesma estratégia inimiga da guerra. Ele não muda seus planos malignos. Eu permaneço em meu Pai, e meu Pai dá os comandos. Eu disse, quando isso acontecerá, o povo judeu não será destruído, certo? Ele disse, não. Leia a palavra, estude. Procure os padrões. Ore pela iluminação do Espírito Santo. Você recebeu uma chave. Eu disse, ainda há tempo. Ele me disse, você não pode parar o que já começou. Esta é a vontade do Pai. Essas coisas devem acontecer na ordem. A Bíblia é o roteiro, a ordem dos acontecimentos. Você não entende? Você não vê isso? Eu disse. Então as razões pelas quais essas coisas são registradas na Bíblia Sagrada é que tenhamos uma compreensão maior quando esses eventos ocorrerem. Correto? Ele disse. Sim. É simples assim. Eu disse, ok, é melhor começar a beber leite de novo. Ele riu e me disse, o Espírito Santo é a minha voz, e a voz do Pai dentro de você. A Bíblia é a Sagrada Escritura, o registro escrito daqueles que foram antes de você. Estes são registros, histórias de vida e sabedoria divinamente inspiradas do céu. Esta é a sua bússola, o Espírito Santo seu guia. Você deve aprender a usar todas essas coisas juntas. O Espírito Santo iluminará estas coisas para você na hora de sua maior necessidade. Coloque sua armadura completa. Ande na vitória. Você deve andar para frente na fé. Ore e nunca pare. Continue a levantar um ao outro. Orem um pelos outros, e façam o bem. Eu estou chegando em breve. Ele disse agora mais calmo, mas muito preocupado comigo. Se eu habito em você, então você tem conhecimento e eu tenho acesso a você. A Bíblia iluminou meus sussurros, concedendo-lhe discernimento. Você tem as ferramentas para a batalha. Você tem o conhecimento para lutar. Você terá coragem, sabendo que você é minha. Ele coloca a mão sobre o coração, e eu coloco a minha sobre. Então ele aponta para a mesa. Há um banquete sendo preparado para você. Ele sorri, e tem uma garantia maravilhosa de que eu estarei lá. Ele disse, Irim, as batalhas estão aumentando. Fique focada em mim. Encha-se do meu amor e, ao fazê-lo, produza bons frutos. Ore sem cessar. Ore por seus irmãos. Ele apontou para outra mesa de banquete. Espalhe as boas novas, no amor, sempre. Lindos são os pés daqueles que espalham boas notícias. Ele apontou para minhas lindas sandálias e sorriu. Ele estendeu a mão para me dar um abraço paterno e um beijo na testa. Enquanto caminhávamos, ele disse, permaneça firme na fé. Não renuncie. Eu vou fazer algo em seus dias que você nem acreditaria mesmo se lhe dissessem. Ele estendeu a mão e agarrou minhas duas mãos e as beijou, nunca tirando os olhos de mim. Eu irei por você e não atrasarei. Eu prometi a você. Eu estava chorando. As lágrimas estavam fluindo. Ele deu minha mão ao anjo. Eu me virei e vi ele voltar para o corrimão. Os outros se reuniram ao redor. Eles estavam em uma grande discussão sobre a situação. Ele se virou novamente e colocou a mão em seu coração, e bateu 2 vezes. Eu me virei com a mão no meu coração, inclinei-me para o meu Senhor. Eu olhei para cima e ele começou a rir, sorrir e acenar. E eu andei no meu caminho. Quando saí, o cavalo me cutucou. O anjo disse, ainda está chovendo. Proteja-se. Ele estendeu a mão com o pano e colocou na minha cabeça. Você viu a linha de prumo. Você sabe a direção, no sentido anti-horário. E você vê a origem. Não se surpreenda, mas tenha conforto na compreensão. No Salmo 16, ele fala. No Salmo 23,
Ele conforta. No Salmo 103, Ele ilumina seu curso. Você é abençoado. Espalhe as boas novas. Ele está chegando. Ele estende a mão e coloca um prumo na minha mão. Coloque sua armadura. Você está em uma batalha épica. Lembre-se, o que você não pode ver é o que pode prejudicá-la. Ele sorriu para mim. Eu apertei a mão dele. Seja de bênção para você. Continua.